A era da conquista de Josué, de exércitos em formação e líderes unificadores, chegou ao fim. Com a partida do grande general, Israel mergulha em um período de caos e opressão. Não há rei, não há exército centralizado. Apenas tribos fragmentadas à mercê de inimigos que parecem esmagadores. E de todos os opressores, os midianitas eram os mais implacáveis. Verdadeiras hordas, numerosas como gafanhotos. Cerca de 135 mil guerreiros surgiam anualmente para aniquilar as colheitas, roubar rebanhos e devastar Israel. Em meio a esse desespero, surge um homem improvável, um ceifador escondido no lagar, Gideão. Ele seria o líder que, com apenas 300 homens, desafiaria essa vasta força de aproximadamente 135 mil, por meio da mais engenhosa guerra de informação e psicologia de combate da antiguidade. Guerreiros do conhecimento. Esta é a análise da lâmpada de Gideão. Sejam bem-vindos ao episódio 7. 300 contra 135 mil. A guerra de informação e a lâmpada de Gideão. Ameaça midianita, uma guerra de extermínio econômico, e o desequilíbrio numérico. A opressão midianita não era apenas militar, mas uma estratégia de extermínio econômico, o que por si só demonstrava o vasto desequilíbrio de forças. K. Lawson Younger, professor de Antigo Testamento, Línguas e Culturas Semíticas da Trinity Evangelical Divinity School, também especialista em História do Antigo Oriente Próximo, autor da obra Judges Ruth Revised Edition, The Neve Application Commentary, nos ajuda a contextualizar essa ameaça. Younger explica que os midianitas empregavam uma tática de terra arrasada anual com 135 mil guerreiros e seus camelos cobrindo o vale, visando roubar grãos e rebanhos no momento da colheita. Younger argumenta que essa não era uma guerra para conquista territorial, mas uma guerra econômica total, projetada para manter Israel na miséria e subjugação, uma prova da impossibilidade de confronto direto com tal força. Gideão, o líder hesitante e o desafio dos 300. Em meio a essa ameaça esmagadora, Gideão, um líder improvável, inicia um movimento, o qual culminaria em um dos maiores paradoxos militares. 300 contra 135 mil. A orientação divina a Gideão, descrita no livro de Juízes, capítulos 6 e 7 da Bíblia, visava garantir que a vitória fosse atribuída a Deus e não à força humana. O processo envolveu duas etapas principais: a redução do exército e a estratégia de batalha. Inicialmente, Gideão reuniu 32 mil homens para enfrentar o vasto exército midianita de 135 mil. Deus instruiu Gideão a reduzir esse número em duas fases. Dispensa dos medrosos. Então Deus disse a Gideão que permitisse que qualquer homem com medo voltasse para casa. 22 mil homens partiram, restando apenas 10 mil, o teste da água. Eis que Deus também ordenou um teste final, à beira de um riacho. Gideão deveria observar como os homens bebiam água. Aqueles que se ajoelharam para beber diretamente da água foram dispensados. Aqueles que lamberam a água, levando-a à boca com a mão em concha, mantendo-se alertas, foram escolhidos. Apenas 300 homens passaram neste teste, e Deus declarou que usaria este pequeno grupo para a vitória. Victor Davis Hanson, historiador militar e professor emérito de clássicos, na Universidade Estadual da Califórnia, autor da obra Makers of Ancient Strategy, analisa o paradoxo da drástica redução das tropas de Gideão. De 32 mil homens, o exército foi reduzido a meros 300. Hanson argumenta que, além do fato de a narrativa bíblica atribuir a redução a um teste divino, militarmente, essa ação garantia a coerência tática, a disciplina e o sigilo de um grupo de operações especiais altamente motivado. Para Hanson, um número reduzido de soldados era a única forma de conduzir uma operação noturna e secreta, a qual pudesse ter um efeito psicológico, pois o confronto direto era impensável. A guerra de informação e o engano dos sentidos, trombetas, cântaros e lâmpadas. A tática de Gideão é um dos mais brilhantes exemplos de guerra de informação e psicologia de combate da antiguidade,
tendo sido projetada no intuito de enganar os 135.000 guerreiros inimigos, fazendo-os desistir de lutar. Richard A. Gabriel, historiador militar, professor e especialista em liderança militar antiga, autor da obra The Great Armies of Antiquity, detalha a genialidade da estratégia. Gabriel explica que o ataque noturno com trombetas, cântaros quebrados e lâmpadas como tochas, sendo acesas de forma repentina, foi cuidadosamente projetado para criar uma ilusão de força avassaladora, em meio aos 135.000 midianitas adormecidos no acampamento. O som das trombetas simulava a carga de milhares de tropas. A quebra dos cântaros parecia o avanço de uma infantaria massiva, e as lâmpadas expostas repentinamente multiplicavam a percepção do número de atacantes. Gabriel conclui que essa combinação de estímulos sensoriais visava quebrar a coesão e a moral de um exército numeroso, tornando-o cego e confuso. A sequência da batalha, caos interno em um exército enorme. Como foi então que essa sinfonia de terror se desenrolou? Em um acampamento com mais de 130.000 homens, Martin J. Dougherty e Michael E. Haskell, coautores da obra Batalhas na Bíblia, descrevem a sequência tática. Eles explicam que a divisão dos 300 homens, em 3 grupos, permitiu um cerco rápido e simultâneo ao vasto acampamento midianita. Quando os cântaros foram quebrados, as luzes acesas e as trombetas soaram, a confusão e o pânico se instalaram imediatamente. A escuridão da noite, combinada com a súbita explosão de luz e som, vinda de múltiplas direções, fez com que os midianitas, em seu estado de sono e surpresa, começassem a atacar uns aos outros, acreditando estarem cercados por um exército muito maior. Para Dougherty e Haskell, foi uma vitória da desinformação e do caos, transformando a força numérica inimiga em sua própria perdição. O contexto arqueológico e a realidade da opressão midianita. As evidências arqueológicas podem nos ajudar a compreender a realidade vivida por Gideão, justificando a tática inusitada dos 300 contra os 135.000. O professor e arqueólogo bíblico Rodrigo Silva, Ph.D., em Arqueologia Bíblica, conhecido por seu trabalho de popularização da arqueologia no Brasil. Autor de obras essenciais, tais como Escavando a Verdade. Além do e-book Arqueologia da Fé, Evidências do Mundo Bíblico, pode nos ajudar a decifrar essas questões. Rodrigo Silva aponta para os vestígios materiais da presença midianita na região. Além disso, mostra como a arqueologia reflete o tipo de vida que os israelitas levavam escondidos, fugindo da vasta opressão. O professor Rodrigo argumenta que a ausência de grandes assentamentos israelitas e a evidência de destruição em algumas áreas atestam a intensidade da opressão externa durante o período dos juízes, tornando a vitória de Gideão não apenas um feito militar, mas um respiro de esperança e a prova de que a inteligência estratégica pode superar a desvantagem numérica mais esmagadora. Além disso, a intervenção divina fez com que o vasto exército de 135.000 se auto-aniquilasse e fosse derrotado por um grupo minúsculo, sem que Gideão e seus homens precisassem usar espadas em combate direto. Sendo assim, o que podemos concluir desse episódio? A vitória de Gideão é um verdadeiro testemunho da engenhosidade estratégica e militar, da capacidade de superar uma desvantagem numérica de 300 contra 135.000 por meio da mais pura guerra de informação, mas principalmente da intervenção divina. A vitória foi totalmente atribuída a Deus, e não ao tamanho ou força do exército israelita. Assim, o Senhor pôs em fuga os midianitas diante dos israelitas, e o acampamento deles foi derrotado por completo. Juízes 7:22. Deus usou um pequeno número de homens para realizar um grande milagre, mostrando que, com a ajuda de Deus, nada é impossível. Em um período de anarquia, a liderança, ainda que hesitante, encontrou na fé a força para virar o jogo. Guerreiros do conhecimento. Qual a maior lição você pode tirar da campanha de Gideão? Aproveitem para utilizar nossa arena de debates.
Deixe-nos saber suas análises por meio de seus comentários. Se você absorveu estas lições, saiba que o Arco 2 está apenas começando. Para não perder os próximos episódios sobre Débora, Sansão, a Arca e a ascensão de Samuel, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Sua participação é o combustível logístico, o qual garante a continuidade de nosso projeto. Não se esqueça de deixar seu like, não só neste vídeo, mas em todos os outros episódios, os quais você vier a apreciar. Seu apoio é essencial e nos motiva a prosseguir nessa jornada fascinante. A batalha pelo conhecimento continua. Que a paz esteja com todos vocês.